Então, na quinta-feira, a gente começou a configuração de ambiente, né? A gente instalou, na aula 1, o SQL Server, que é o servidor onde os nossos bancos ficam armazenados. E na sexta-feira, na aula 2, a gente instalou o SQL Server Management Studio, ou SSMS, que é o gerenciador desses bancos, né? Como a gente já conversou aí algumas vezes, então a gente precisa desse gerenciador para manipular os bancos e precisa do servidor para armazenar, né, esses bancos de dados. Então hoje a gente vai finalizar essa parte de configuração de ambiente, hoje vai ser bem mais tranquilo também. A ideia hoje é instalar o Visual Studio Community, não o Code, para que com isso a gente consiga dar andamento nas próximas aulas. Então, como a gente falou no começo, esses 3 primeiros dias foram mais superficiais, digamos assim, que a nossa preocupação maior nesse momento era a configuração de ambiente, né? Era garantir que a máquina de vocês conseguisse fazer a mesma coisa que a gente faz aqui em sala. Então, para isso, inicialmente, esses 3 softwares eram essenciais, né? E só eles. Então, tendo o servidor, o gerenciador e agora uma IDE, né, um ambiente de desenvolvimento, que é o Visual Studio, a gente já consegue trabalhar em praticamente qualquer coisa dessas 2 primeiras sprints, banco de dados e back-end. Então, hoje a gente vai ver como instalar o Visual Studio, o Community, e aí com isso a gente encerra a parte de configuração de ambiente. Aí a gente já vai para conteúdos mais técnicos amanhã. Então, Gabriel, eu acredito que seja mais por público mesmo, porque o Visual Studio Code ele abrange um público muito maior, né? Por ele ser apenas um editor de texto e não uma IDE, você consegue instalar várias extensões e praticamente trabalhar com qualquer linguagem, digamos assim. Então, que nem no nosso caso, a gente pode instalar uma extensão de C# e construir uma API igual a gente já vem fazendo. Mas eu posso instalar uma extensão de Python, como vocês estão estudando, ou qualquer outra linguagem. Então, o público que ele atinge é muito maior, né? E aí, talvez por isso você ache mais conteúdo. Agora, com relação a sobre ser mais fechado, acho que não. Acho que não é bem por conta disso, não. Eu acredito que seja mais por conta do público mesmo. O Visual Studio Code tem muito mais público do que o Visual Studio. Por conta disso que eu falei, ele abrange mais, né? Então, sobre a entrega de amanhã, aí a gente fala melhor amanhã. Mas é algo rápido, né? Como a gente até já comentou. A gente vai passar um conteúdo amanhã que vai ser mais focado em banco. Vamos relembrar algumas coisas, tirar algumas dúvidas se ficaram. E aí eu vou passar o link para vocês, o pin code, na verdade, do desafio do Kahoot que a gente criou. E aí a gente define uma data de entrega pelo próprio Kahoot, né? Um deadline lá, um tempo limite. E aí vocês respondem. Mas é algo rápido, sei lá, 10, 15 perguntas no máximo. E aí vocês vão ter até o fim do dia para responder, mas é algo que não vai levar, sei lá, 20 minutos. Então é mais rápido. Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui, então, como que vocês podem fazer para instalar, então, o Visual Studio Community. Lembrando que todos esses tutoriais estão lá no GitHub de vocês, no repositório de documentos, na pasta tutoriais, e lá vocês encontram um descritivo, né? A gente pensou em fazer essas lives de instalação por conta das dificuldades que alguns encontraram. Então a gente vai ficar disponível aqui durante a instalação. Se alguém tiver com algum problema, já avisa e a gente vai ajudando, mas está tudo lá.
E lembrando que sempre lá no YouTube, quando a gente sobe o vídeo, a gente deixa o link do repositório e também o link para download se for um software, por exemplo, como a aula de hoje, tá? Então a gente sempre deixa atualizado lá. Então vamos lá. Se vocês jogarem no Google, como a gente fez das outras vezes, Visual Studio, já nesse primeiro resultado aqui, nesse primeiro link, vocês já caem na documentação da Microsoft, né? No site oficial da Microsoft para download. Clicando nesse link, vocês vão ter algumas opções aqui. Então, de cara, ela já vai te mostrar um link para você baixar o Visual Studio, ou se você quiser baixar o Visual Studio Code, tudo isso para um Windows. Na verdade, o Code para qualquer, né, sistema operacional, mas o Visual Studio aqui é para Windows. E aí também te dá uma versão para Mac. Se você estiver usando um Mac OS, você pode baixar aí o Visual Studio para Mac. Para Linux não tem, tá? Então, para quem usa Linux, ou vai ter que subir aí uma máquina virtual para instalar o Visual Studio, ou vai ter que trabalhar com o Visual Studio Code. Então, o Visual Studio Code, como é um editor de texto, ele vai rodar em qualquer sistema operacional. Mas o Visual Studio a gente só tem para Windows ou o Visual Studio para Mac, que tem algumas diferenças, né? Não é a mesma IDE, né? É mais limitada para Mac. Mas aí se você tiver no Windows, então, você vem aqui em baixar Visual Studio e ele vai te dar as versões. A que a gente está usando aqui na escola e que é gratuita é a Community. Aqui eu vou mostrar a instalação do 2019, mas se vocês preferirem baixar alguma versão anterior, aqui na escola a gente usa 2017. Não tem problema, fiquem à vontade, tá? Mas aqui eu vou mostrar a 2019 porque está mais fácil e é a mais atual, né? Mas não muda praticamente nada com relação à instalação. O tutorial vai servir para os dois. Então, clicando aqui em Community 2019, vai iniciar o download e depois de concluído, ó, deixa eu mostrar para vocês. Depois que o download for concluído, vocês vão ter esse arquivo aqui, ó, que eu deixei selecionado. Um executável aí do instalador. Quando a gente executa esse VS Community executável, ele vai abrir essa janela aqui, ó. Essa que agora eu consegui mostrar, né? Essa daí que eu estou mostrando para vocês. Então ele vai falar assim, ó, instalador do Visual Studio, e antes da gente começar, a gente precisa definir algumas coisas. E aí a gente clica em continuar, então. E aí ele vai baixar, assim como nos outros softwares, todos os pacotes necessários para concluir a instalação. Como eu já tinha feito isso daqui antes, nessa máquina, as barrinhas já estão até quase completas, né? Ele só está atualizando. Mas no de vocês pode demorar um pouco. É um pouquinho pesado, mas é normal. Bom, e aí finalizado então esse download, né, dos pacotes necessários para a instalação, vai abrir essa janela, onde ele vai te mostrar algumas pré-configurações do que você quer escolher para ser instalado ou não. Por quê? Não necessariamente tudo que o Visual Studio te oferece você vai precisar. Então, ao invés de sempre a gente realizar uma instalação completa e pesada, é melhor a gente escolher exatamente aquilo que a gente vai trabalhar, né? Então, para o nosso caso, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher todas as tecnologias necessárias para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, e aqui está separado por categoria, né?
Então, falando, por exemplo, de web e nuvem, a gente tem aqui o ASP.NET Core, né, o ASP.NET, na verdade, para desenvolvimento web. Então, a gente vai selecionar essa primeira opção, tá? E as outras, pelo menos aqui, eu não vou escolher. Se vocês quiserem instalar na casa de vocês, tudo bem. Mas lembra que vai ficar bem mais pesado. Então, desenvolvimento para Azure, que é o sistema de nuvem da Microsoft, desenvolvimento em Node e Python, eu não vou escolher. Mas aí vocês fiquem à vontade. Descendo um pouco mais, vai te dar as opções aqui para desenvolvimento para desktop e dispositivo móvel. E a gente também não vai escolher nada aqui, porque apesar da gente desenvolver aplicativos mobile, a gente vai desenvolver em React Native e para isso a gente vai usar o Visual Studio Code. A gente vai usar o outro, né, o editor de texto. Então, para o Visual Studio, a gente não vai precisar de nada relacionado a desktop e mobile. Então, o Xamarin aqui, né, que seria a linguagem do Windows, da Microsoft, na verdade, para desenvolver aplicativos, a gente não vai usar. E nenhuma outra. Descendo mais um pouco, vocês têm a opção de jogos. Então, se você é um desenvolvedor de jogo, que vai construir algum jogo, você tem as opções, tanto da Unity quanto C++. E não é o nosso caso, então a gente também não vai escolher nada. E aqui embaixo ele vai te mostrar algumas outras ferramentas que podem ser do seu interesse ou não. Então, por exemplo, se a gente quiser visualizar algumas informações do banco de dados direto no Visual Studio, a gente consegue. A gente não precisaria do SSMS. E é através dessa primeira ferramenta aqui, ó, processamento e armazenamento de dados. Que até vai falar aqui, né? Você pode se conectar, desenvolver e até testar soluções usando o SQL Server, por exemplo. Então eu vou escolher essa opção. Caso a gente precise visualizar mais rápido, não precisa abrir o SSMS, dá para fazer direto pelo Visual Studio, né? E aí umas outras opções. Então, se a gente fosse desenvolver uma distribuição do Linux, por exemplo, ou uma extensão do próprio Visual Studio Code, alguma coisa para o Office, para o pacote Office, né? Enfim, várias coisas aí. E a única que eu vou escolher é o desenvolvimento multiplataforma com .NET Core, porque aqui a gente está desenvolvendo em multiplataforma, né? Todas as aplicações que a gente desenvolve, a gente faz sempre dessa forma, com multiplataforma, ou seja, são aplicações que vão rodar tanto em ambientes Windows, Linux ou Mac, né? Então, eu vou escolher essa daqui. Eu não vou clicar em instalar, porque aqui eu já tenho a 2017 e eu vou continuar usando ela mesmo. Se eu clicar em instalar, aí eu instalaria a 2019. Se é a primeira vez que vocês estão instalando na casa de vocês, vocês podem instalar 2019 sem problema. Não vai ter nenhum tipo de conflito com o que a gente faz aqui na escola, tá? Agora, se você já tem o 2017 e quer manter o 2017, tudo bem também. Não tem problema nenhum. Eu vou fechar aqui, mas aí se vocês estão acompanhando a instalação, vocês clicam em instalar. Tá te dando aqui o espaço necessário, né? Quase 9 GB, 8 GB e meio. E aí vocês clicam em instalar e vai ter um resuminho aqui em cima de tudo que você selecionou para ser instalado, tá? Então eu não vou instalar. E aqui também, executando, ele já abriu aquela janela, mas eu poderia manipular uma instalação existente. Então, por exemplo, eu já tenho aqui o 2017. Se eu quiser, eu posso atualizar para uma versão mais recente, ou, olhando aqui na aba disponível, instalar outras versões. Por exemplo, a que a gente estava olhando era essa daqui, a Visual Studio Community 2019. Mas eu poderia instalar outro tipo, né, outra distribuição, ou a Enterprise ou a Professional, ou até versões antigas também. Então fica a critério de vocês, tá? E aí, ó, só para mostrar, feito essa instalação, depois que concluir, demora um pouquinho, porque tem que baixar todo aquele tamanho de dados lá, né? Quase 9 GB, então pode demorar um pouco. E depois que a instalação for concluída, aí eu vou mostrar pelo tutorial em PDF aqui mesmo. Então, como eu falei para vocês, né? Mostraria aquela primeira janela para continuar, depois iria baixar todos os pacotes, a gente seleciona quais serviços que a gente quer, né, quais bibliotecas, extensões e tudo mais, e aí ele começaria a baixar, dá um zoom aqui para ficar melhor para ver,
Ele começaria a baixar, então nessa parte pode ser que ia demorar um pouco, e no final ele vai te pedir uma reinicialização, vai pedir para que você reinicialize o computador, mostrando essa janela, né? Então depois que você reiniciou, aí é igual o SSMS, né? Você já pode abrir o Visual Studio e trabalhar normalmente. Não tem muito segredo. Então a gente executa o instalador, seleciona os pacotes que a gente quer e depois faz a reinicialização. É bem tranquilo, assim como foi com o SSMS. Então aí, ó, como vocês perguntaram, né? Alguém perguntou aí, como eu faço se eu já tenho uma instalação na minha máquina e eu quero adicionar uma carga de trabalho? Eu quero adicionar um pacote, né? Como que eu faço isso? Então, eu abri aqui o instalador de novo e como eu mostrei para vocês, aqui ele vai te falar qual que é a versão que você tem instalado. Então, no caso aqui, eu tenho o Visual Studio Community 2017, nessa versão, 15.9. Se eu quiser modificar, fazer alguma alteração, eu posso vir aqui em Mais e clicar em Modificar. Clicando aqui em Modificar, ó, vai abrir uma nova janela. A mesma que a gente estava vendo antes. Então, ele vai mostrar aqui, ó, todas as cargas de trabalho que foram selecionadas na instalação anterior. Então, no meu caso aqui, ó, ASP.NET Desenvolvimento Web, Desenvolvimento para Azure e algumas outras, né? E então, se eu quiser alterar, ou seja, se eu quiser acrescentar alguma coisa, aí é só selecionar. Por exemplo, processamento e armazenamento de dados. Eu não tinha selecionado antes. Se eu quiser acrescentar, eu posso clicar. E aí aqui embaixo, ó, vai mostrar o tamanho dessa modificação, né? O quanto de espaço necessário, o quanto que eu preciso, né, de espaço para acrescentar essa carga de trabalho. E aí, clicando em modificar, ele vai instalar normalmente. É dessa forma. Então, a gente consegue adicionar ou remover qualquer carga de trabalho. Beleza? É assim que a gente faz alterações. Mais alguma pergunta? Beleza, eu vou fechar aqui então. E aí o tutorial de instalação do Visual Studio era isso.